Agora sim, graça e paz, meus irmãos. Uma boa tarde a todos, com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia muito aguardado por nós é o sábado, né? Estamos, como o Léo falou, avançando cada vez mais. Parece até que já tem mais tempo que nós nos encontramos aqui. Graças a Deus por isso, é sinal que nós temos avançado no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O título dessa tarde, Regeneração, a doutrina esquecida pela igreja. Ok? João, no finalzinho do capítulo 2, versículos 23 e 25. E depois, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Agora no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ok? Até o versículo 12. Primeiro, porque esse título, a doutrina da regeneração, uma doutrina que tem sido esquecida pelas igrejas. O que significa regeneração? Será que nós podemos realmente cantar como estávamos cantando agora, de nós termos mais alvo do que a neve? A regeneração, ela significa um novo nascimento. É uma transformação. Então, talvez se alguém chegasse para você e perguntasse: você é regenerado? O que você responderia? Olha, eu fiz uma profissão de fé, eu batizei nas águas e eu frequento a igreja. Sua resposta é absolutamente errada. Isso não tem significado nenhum se você não tiver nascido de novo. Recentemente nós tivemos batismo lá com a igreja de São Paulo e alguns irmãos, dentre eles 3 estão aqui presentes conosco, que batizaram recentemente. Mas a ideia não é de quando você foi batizado nas águas, não é se você foi batizado ontem ou se foi 10 anos atrás. A ideia é: você nasceu de novo? Não é a mesma coisa? Não. Nós vamos trabalhar em cima disso. Queridos,
Nosso estudo de hoje está dividido em 3 partes: nascidos da carne, nascidos do Espírito e a soberania de Deus. Ok? Então vamos à exposição do texto e à explicação dele. João 2, 23, 25. Nascidos da carne. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele faziam, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, naquele período, muitas pessoas acreditavam que os operadores de milagres, eles pudessem sondar os pensamentos das pessoas. E nós sabemos que, na verdade, somente Deus ele sonda corações e conhece os pensamentos. Olha que interessante. No versículo 23, na parte B, diz que eles creram no nome de Jesus. Mas, no 24, o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos. O que significa isso? Aqui nós estamos tendo um exemplo claro da onisciência de Cristo. É Cristo conhecendo o profundo íntimo daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, elas não estavam ali por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquelas pessoas, elas estavam ali por causa daquele que transforma a água em vinho. Ou seja, aquelas pessoas estavam interessadas tão somente pelos milagres que Jesus realizava. A isso, nós damos o nome de fé espúria. O que significa fé espúria? É uma fé que não procede de Deus, é uma fé falsa. Ela não é uma fé genuína. Ela é uma fé interesseira. Ok? Agora, do mesmo modo que Jesus ele conhecia essas pessoas, é daquela mesma forma como ele conheceu Natanael debaixo da árvore. Jesus ele não tinha marcado um encontro com Natanael ali, né? Olha, vamos nos encontrar em tal lugar. Mas pela sua natureza divina, ele já sabia de todas as coisas. Nós temos um termo técnico e teológico chamado união hipostática. Isso significa que Cristo ele possui 2 naturezas. Não são 2 pessoas, é uma pessoa com 2 naturezas. É a natureza humana e a natureza divina. E elas são inseparáveis. E ao mesmo tempo elas também não se misturam. Esse é o segundo maior mistério da Escritura. O primeiro maior mistério é a doutrina da Trindade. E o segundo maior mistério é a união hipostática. Ok? Agora, capítulo 3, a partir do versículo 1 e 2. Ok? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Repare agora na parte B desse versículo. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então vamos lá. Nicodemos, ele era um homem rico, importante. Então ele também gozava de uma autoridade ou certa liderança na alta formação na comunidade judaica, certo? E aqui ele vai até Jesus e ele vai de noite. Mas por quê? Por que ele vai à noite? Se perguntaram por que ele foi encontrar com Jesus na parte noturna e não à luz do dia? Levando em consideração que a iluminação naquela época não era como nos dias de hoje, obviamente. Mas ele faz isso porque ele não queria que outros fariseus
visse ele tendo um encontro com Jesus. E isso mostra que aqui Nicodemos, ele está diretamente conectado àquelas pessoas no finalzinho do capítulo 2, versículos 23 a 25 que nós acabamos de ler. Nicodemos, ele chega até Jesus com uma fé espúria. Ele vai porque ele reconhece que Jesus opera milagres. Ele não está indo por causa do cordeiro que tira o pecado. Ele está indo por causa dos sinais que Jesus opera. Essa é a razão de muitas pessoas buscarem a Deus nos dias de hoje. Elas querem o abençoador, ao invés de elas buscarem uma vida de santidade, de arrependimento, reconhecendo a soberania de Deus, elas querem somente aquele que abençoa, que traz milagres, que prospera, e etc. Então essas pessoas aqui, nós damos o nome de nascidos da carne. Então nós vamos agora para a segunda parte, os nascidos do Espírito. Versículos de número 3 ao 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que Jesus está querendo nos mostrar quando ele fala no versículo 3 e 4 aí, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está literalmente falando de nascer do alto, nascer de Deus. Se vocês prestarem atenção, Nicodemos ele não faz nenhuma pergunta a Jesus no versículo 2. Ele simplesmente fala que ele reconhece que Jesus é mestre vindo da parte de Deus, porque Jesus está ali operando milagre. Então ele não está ali fazendo nenhum tipo de pergunta para Jesus. Mas Jesus responde ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Note que aqui, essa expressão em verdade, quando há uma repetição, é um sinal de que Jesus está enfatizando aqui, está dando ênfase naquilo. Então, a cultura hebraica, judaica e também, até mesmo no grego, quando as pessoas queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam a mesma frase. Então, Jesus está enfatizando aqui. Ele está dando uma resposta a Nicodemos, na qual Nicodemos não havia nem perguntado. Mas por que ele faz isso? Por que Jesus ele faz esse movimento de responder Nicodemos sem que Nicodemos tivesse feito uma pergunta? Porque Jesus, novamente, ele está mostrando aqui a sua onisciência. Ele está aqui, neste momento agora, no entendimento, observando que Nicodemos vem até ele do mesmo modo que o jovem rico vai até ele, lá em Mateus 19:6. Bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus começa a falar da lei para ele. Ele fala: eu tenho feito tudo isso. Eu tenho guardado a lei do Senhor. Mas alguma coisa te falta. Aqui, Nicodemos, ele veio como um mestre fariseu da escola judaica. Então ele vem aqui querendo saber que tipo de boas obras eu devo fazer. Porque eu já sou um mestre. Só que agora você está realizando coisas que eu não tinha visto. Mas isso só pode ser de Deus. O que mais eu tenho que fazer? Ele está cego. Ele não sabe
o que é o Evangelho, porque ainda não tinha sido apresentado para ele. Então ele está aqui enfatizando o quê? As boas obras. E aí você percebe que Nicodemos, ele entende literalmente o que Jesus tinha dito para ele. Que ele faz assim, eu fico imaginando ser eu aqui ouvindo o que ele está falando. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Rapaz, se eu estou lá no lugar de outro, você é doido ou é o quê? Como é que você faz um tipo de pergunta dessa? Você não é o mestre? Como é que você vem fazer uma pergunta dessa? Mas, por que ele tem essa confusão? Ele começa a interpretar as coisas literalmente. Porque ele está indo reconhecendo que ele já era mestre. Que ele precisava realizar algumas coisas. E agora, o mais interessante, ele não acreditava que ele precisava ter uma verdadeira fé. Como pode alguém, filho de Abraão, precisa ter uma nova fé? Como assim? E na verdade não seria nenhuma nova fé, seria a verdadeira fé. Ok? E se vocês perceberem, nós já vamos avançar daqui a pouco, mas no versículo 10, Jesus fala para ele, né? Olha o que Jesus fala para ele. Tu és mestre de Israel, não compreende essas coisas? Isso aqui é uma construção de tudo que foi dito anteriormente. Mas por que Jesus ele fala essas coisas para Nicodemos? Veja comigo aí, os irmãos. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. E o 27 também. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Vamos ler. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então aqui você percebe que na verdade isso aqui não era uma novidade. Não era uma novidade para... Obrigado. Não era uma novidade para Nicodemos, o que Jesus estava falando aqui. Por isso Jesus começa a perguntar para ele, você não é mestre? Você deveria saber isso aqui. Eu sou o Messias. Era praticamente isso que Jesus estava dizendo. Eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim agora colocar um coração de carne nesse seu coração de pedra, Nicodemos. Eu vim mostrar para você que não é pelas suas obras, é por aquilo que eu vim realizar. Aí no versículo 5 de capítulo 3 aí, em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que Jesus ele já inicia enfatizando outra vez agora o que ele vai dizer, em verdade ele começa a reproduzir. Dizia-se que os convertidos ao judaísmo passavam a ser como crianças renascidas quando eram batizadas para remover a impureza gentílica. Portanto, nascer da água esclarece para Nicodemos que nascido de novo significa conversão e não nascimento físico. Nicodemos, tira esse seu coração dispensacionalista de interpretar as coisas literalmente. É uma conversão genuína do que eu estou falando. Tu é doido, rapaz? Como é que você vai entrar desse tamanhão seu aí? Imagina Nicodemos grandão, barrigudão e querendo entrar na barriga da mãe dele de novo? Veja que a chave hermenêutica para que nós venhamos compreender o que está sendo dito é lá em João, capítulo 1, versículo 33. Alguém lê para mim, por favor? Com a voz alta de trovão. Eu não conhecia
Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer do Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Obrigado, Jade. Mas, perfeito. O sinal ele deve ser acompanhado pela coisa que ele representa. Então, o batismo na água é algo que é exterior. Mas o que Jesus está falando aqui agora é de um novo nascimento. É do batismo com o Espírito Santo. É da regeneração. É da transformação do velho homem para a nova criatura. John MacArthur ele diz que a água e Espírito eram os termos mais precisos do Antigo Testamento para falar sobre a transformação interior. Então a água, ela tem um significado de purificação da impureza. Enquanto que o Espírito, ele significa a transformação do coração. É aquela capacidade de servir a Deus. Então, ou seja, é Deus quem nos capacita a servir a Ele. Agir de maneira que glorifique a Ele. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada pelos nossos próprios esforços. Por isso que Nicodemos ele não estava compreendendo nada aqui. Ele estava perdidinho aqui. O que eu tenho que fazer, mestre? Que aí eu vou lá contar para meus amiguinhos fariseus lá, para eles possam fazer também. O que Cristo está nos ensinando é uma novidade de vida. Certo? Então, no versículo 6 e 7, é possível que seja referente a Ezequiel 36, 26, de que Jesus estava retratando ali. Agora, olha aí no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. As pessoas naquela época, elas entendiam que um ser, ele era capaz de gerar um outro ser semelhante. Por isso que quando Jesus, ele disse que ele era o Filho de Deus, os judeus estavam entendendo perfeitamente o que ele estava dizendo. Se você é filho de Deus, você é o próprio Deus. Você é igual a Deus. Então, aqui fica claro o entendimento que Jesus ele queria passar aqui. Olha, se você é da carne, você vai vir da carne. Você é nascido da carne. Mas somente aqueles que é fruto do Espírito é que nasce do próprio Espírito mesmo. Uma obra soberana do nosso Deus. E ele enfatiza no versículo 7 a necessidade do novo nascimento. Há uma necessidade. Não haverá ninguém no céu que antes não tenha sido regenerado, transformado, nascido de novo. E aqui eu deixo uma afirmação teológica para aqueles que gostam de anotar, né? Os nascidos da carne produzem uma fé espúria, enquanto que os nascidos do Espírito, uma fé verdadeira. Ok? Avançando. Soberania de Deus agora. Último tópico. Versículos 8 ao 12. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Nicodemos, eu vou te falar, hein? Estava mais perdido aqui que Adão no dia das mães, né? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, novamente aqui Jesus enfatizando, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Versículo 8 aqui. Tanto no grego quanto no hebraico, essa terminologia espírito, ela pode ser traduzida também por vento.
Então, no grego, a palavra pneuma, e no hebraico, ruach, certo? Pneuma, é daí que vem aquela doutrina da teologia sistemática chamada pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. É por conta disso aqui. Então, esse tópico chamado soberania de Deus, ele deve ser compreendido da seguinte forma. O vento sopra onde quer, ou seja, o Espírito ele age onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Por isso que nós somos nascidos do Espírito, porque a obra, quem opera, da forma como ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer, no momento que ele quiser, é o Espírito Santo de Deus. E aí então, Nicodemos, ele, mais uma vez, ele mostra ali uma falta de compreensão, e nós vemos aqui o destaque da superioridade de Cristo sobre o mestre judeu, sobre o mestre fariseu. Porque aqui Jesus está pegando uma pessoa do alto escalão da comunidade judaica. Ele está falando, calma aí que eu te ensino. Fica calmo. E essa aqui, nos versículos 11 e 12. Em verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu estou falando para você daquilo que eu sei. E eu testifico porque eu vi. E você não está aceitando esse testemunho. Eu estou utilizando aqui analogias para você de água, de vento, ou espírito, e você não está entendendo. Se eu começar a falar com você aqui sobre as coisas celestiais, como é que você vai entender? Se você não está entendendo, eu falo no seu próprio idioma aqui, terreno. Então, Jesus, ele faz esses tipos de analogias para que as pessoas pudessem compreender. Mas, se nós não tivermos sido nascidos do Espírito, nós não vamos entender. Nós estaríamos igualzinho agora Nicodemos. Vamos para algumas aplicações, porque o tempo voa. Então, qual é a mensagem central de tudo que nós trabalhamos aqui essa tarde? É o novo nascimento, certo? Então, nós entendemos aqui que o novo nascimento ele é importante, ele é urgente e ele é necessário. Vocês precisam entender a necessidade de um novo nascimento. Talvez vocês conheçam tanto pessoas que estão aqui conosco, ou aquelas pessoas que vão nos assistir depois, pessoas que estão há 30 anos na igreja e não foi nascido de novo. Que desconhece o Santo Evangelho. Então, qual é essa necessidade? Primeiro, nós precisamos entender que há uma necessidade de um novo nascimento por causa da natureza pecaminosa do ser humano. O ser humano, ele está corrompido pelo pecado. As ações do ser humano, todas elas são contaminadas pelo pecado. Não há nada que o ser humano faça que não seja contaminado pelo pecado. E muitas vezes, nós temos a compreensão disso de um modo superficial, mas eu vou deixar um pouco mais claro aqui. Sabe o que significa que o ser humano está corrompido? É que aquelas pessoas, quando chegarem no grande dia, e elas tiverem encontrado com Cristo, os eleitos, elas vão glorificar a Deus por cada pessoa que não foi salva. Por Cristo ter tirado eles de perto daquelas pessoas perversas, pecaminosas. A figura mais próxima e real de um demônio é o próprio ser humano caído em seus delitos e pecados. Ele só quer o mal, ele deseja o mal, ele procura o mal. É isso que ele almeja.
Ele está morto espiritualmente. Então ele necessita nascer de novo. Segundo ponto. Nos versículos 3 a 5, nós percebemos que sem o novo nascimento, nós não podemos ver e nem entrar no reino de Deus. A Nova Jerusalém pertence somente àqueles que foram nascidos de novo. Aquelas pessoas que nasceram uma única vez, a saber, da carne, do fruto de uma relação entre um homem e uma mulher, elas vão morrer 2 vezes. A morte física e a morte espiritual. Mas aquelas que receberam o novo nascimento, ou seja, ela nasceu pela segunda vez, ela experimentar somente a primeira morte, a morte física. Porém, ainda que esteja morto, viverás. Graças a Deus por isso. Nós precisamos entender a necessidade do novo nascimento, porque em algumas circunstâncias nós temos apenas uma fé intelectual ou uma fé emocional. É aquilo que nós chamamos de uma fé espúria e que nos impede de entrar no reino de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma fé intelectual? Talvez você conheça os 5 pontos do calvinismo. E aí você encontrou uma lógica nisso. O ser humano ele é depravado, ele está morto em seus delitos e pecados, então ele é incapaz de ser salvo, somente por meio de uma eleição incondicional. E essa eleição, ela se dá com base quando Deus chama os pecadores ao arrependimento. A graça irresistível. E por consequência lógica, Cristo não morre para salvar todas as pessoas. Então a sua expiação ela é limitada. E aqueles por quem Cristo morreu, irão perseverar até o fim. Maravilha! Você pode conhecer os 5 pontos do calvinismo e ainda ser um depravado. Você pode ter consciência dessas coisas e ainda não ter experimentado o Evangelho da Graça. Se você não ter nascido de novo, não interessa o que você sabe, não interessa a sua confissão de fé, não interessa a sua profissão de fé, não interessa o seu batismo. Não significa absolutamente nada. Ou talvez você veio aqui na plantação do Tatuapé, se emocionou com os louvores, com a comunhão dos irmãos, e aí você fala, nossa, vou me entregar a Cristo. Por quê? Porque eu fiquei emocionada, fiquei emocionado. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se essas coisas não aconteceram com você, você não é um nascido de novo. Ela é necessária porque ela é uma ordenança de Cristo. No versículo 7 aí, Cristo fala, importa que vos nasça de novo. Então vamos entender qual é a natureza do novo nascimento em uma perspectiva negativa. Primeiro, a natureza do novo nascimento, ela não está relacionada a você ser bem-sucedido. Seja profissionalmente, financeiro, não importa. Isso não é sinônimo de alguém que nasceu do Espírito. Ela também não equivale a ter um conhecimento profundo da Bíblia. Aí no mesmo capítulo que nós estamos trabalhando, no versículo 10, nós estamos vendo aí um fariseu perdido, um mestre que tinha conhecimento de toda a lei do Senhor e ainda assim estava morto em seus delitos e pecados. Nem tampouco ela equivale a ser uma pessoa religiosa. Então, eu vou no culto, eu dou o dízimo, eu tomo a ceia, eu faço tudo que os crentes têm que fazer. Se você faz esse tipo de afirmação, você já se mostrou que você não conhece o que é o Evangelho.
A nossa conversão ela é contínua. Todos os dias nós estamos sendo convertidos a Deus. Porque a santificação ela é um processo contínuo. Nós estamos sendo santificados para a glória de Deus. Ela também não equivale a você ter um cargo de liderança. Nicodemos ele era um mestre, um líder da comunidade judaica. E ainda assim ele não tinha nascido de novo. Nem tampouco era uma reforma moral. Eu não bebo mais, eu não fumo, eu não uso droga, eu sou universal. Não é algo que nós deixamos de fazer. É claro que essas coisas são consequências do novo nascimento, mas não é a causa primária. Se a sua fé ela não estiver convicta naquilo que Cristo realizou por nós na cruz, sua fé é espúria. Então, diante disso, qual é então a natureza do novo nascimento em uma perspectiva positiva? O que é o novo nascimento? O novo nascimento é absolutamente novo. Essa palavrinha no grego, anathenon, acho que é assim que pronuncia, não sei direito. Sobretudo, ela traz o significado de algo literalmente novo mesmo. É você ter morrido. Você não tem mais prazer nas coisas que você tinha antes da sua conversão. As suas motivações não são mais as mesmas. As suas inclinações já não são mais as mesmas. O seu gosto já não é mais o mesmo. A sua alegria já não é mais a mesma. É tudo novo. É uma nova criatura. É diferente de quem você era. Então, se você está numa novidade de vida, mas contempla coisas que você fazia antes dessa novidade de vida, alguma coisa está estranha. O que será que não foi mudado na sua vida? O que Cristo não teve capacidade de mudar na sua vida? Porque é essa a afirmação que você está fazendo. Porque se você tem um prazer nas coisas que não eram, que não glorificavam a Deus, agora depois de nascido de novo, você está dizendo, olha, Cristo não foi capaz de transformar isso na minha vida. O novo nascimento, ele é uma obra exclusiva de Deus. Gosto muito de uma frase do Charles Haddon Spurgeon. Muito interessante essa frase. É mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. O Espírito Santo que move você ao novo nascimento. Não é como Nicodemos estava querendo saber, olha, o que eu tenho mais que fazer? Qual mais bom eu tenho que ser? Não é isso. Ela é exclusiva de Deus. O novo nascimento, queridos, ele é uma transformação do interior, realizada pelo Espírito. A referência aí no versículo 5. Então, antes de você querer fazer alguma coisa, você primeiro precisa ser alguma coisa. Antes de você evangelizar alguém, você primeiro precisa saber se você de fato não precisa ser evangelizado. Antes de você fazer algumas boas ações, você primeiro precisa saber se você de fato é um crente. Porque todas as boas obras que não têm a finalidade de glorificar a Deus são obras mortas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Tudo que você faz que não seja movido pela ação do Espírito Santo na sua vida é espúrio. Não é verdadeiro. Tem uma ilustração do Josemar Bessa maravilhosa. Que ele vai dizer assim: você imagina
faz muito sentido para os homens, né? Seu filhinho, ele sai lá do quarto, desesperado, de madrugada. Pai, tem um dragão debaixo da minha cama. Aí o pai, né, fazer aquela pose de homem, pode deixar que eu vou lá matar ele. Aí ele pega lá aquele cabo de vassoura, calma que eu vou lá matar o dragão. Por quê? Porque aquilo não é real. Ele só quer tranquilizar o filho dele. Agora, sua esposa, ela te acorda no meio da madrugada. Otávio, a Damásia falando. Ó, tem um cara mexendo na porta aí. Epa. Já não é mais alguma coisa que não é real. Por quê? Nossa esposa, ela tem o entendimento das coisas. Ela acordou, ela viu e ela chamou o marido. E aí, Marcelão, e agora? O que nós vamos fazer? Porque é real. Então, se a sua fé ela está apenas nos milagres, se você não foi nascido de novo, a sua fé é igual aquele menino que está com medo do dragão debaixo da cama. Não é real. Agora, quando você tem a compreensão daquilo que Cristo realizou por nós na cruz, então a sua fé é autêntica, ela é genuína, ela é real. O novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo. Como que se dá isso? Porque nós não temos participação em nada no processo soteriológico. Após a conversão, nós temos a nossa participação. Olha, após a conversão, nós entendemos o certo sinergismo que nós temos que orar. Todo aquele que é convertido, ele ora. Ele lê a Bíblia, ele evangeliza, certo? Mas a obra em si, aquilo que fez com que você pudesse falar assim, ó, eu sou salvo, eu sou salva, foi única e exclusivamente de Cristo. E como que isso se dá? Tem uma disciplina chamada Ordo Salutis. Isso significa a ordem da salvação, certo? Então, eu vou fazer aqui uma escadinha. Conforme eu vou falando, vocês vão subir no degrau comigo. Primeiro é a vocação eficaz, ou seja, a chamada do Evangelho. A fé vem pelo ouvir. A chamada eficaz, a vocação eficaz. Depois, a regeneração. Por quê? Porque o morto, ele não pode responder com fé. Ele tem que nascer novamente. Ele está morto. Aí depois, o arrependimento. Agora que ele está no seu estado normal, que ele foi regenerado, então ele se arrepende. E ele tem fé ao mesmo tempo. E aí então, o que acontece? Uma vez que ele é arrependido e ele possui fé, ele é então o quê? Justificado. E após ele ser justificado, então ele é adotado por Deus. Adoção. E aí ele passa por um processo de santificação. Todos os dias é nós ali sendo santificados por Deus. E o último estágio será a glorificação. Quando nós deixarmos da necessidade de nascer de novo, de estar passando por um processo de santificação, mas agora nós estamos com corpos incorruptíveis. Agora note, essa escadinha que eu falei para vocês aqui, isso não acontece, por exemplo, hoje você foi chamado, amanhã você é regenerado, depois você se arrepende, depois você tem fé. Não. Tudo isso é simultaneamente. Você pode ter ouvido diversas maneiras, diversas vezes o Evangelho. Mas teve um momento exato da sua conversão. Você tinha conhecimento de verdades bíblicas. Mas aquele conhecimento que você tinha era igual ao conhecimento que Nicodemos tinha. Ele sabia que Jesus operava milagres,
Mas ele não conhecia o Jesus que tirava pecado. Mas quando você é transformado, você tem a compreensão exata daquilo que Cristo fez por nós. E aqui eu finalizo, meus irmãos, dizendo a todos, para que faça uma análise na sua vida. Faça o teste da salvação. Paul Washer, ele faz o teste da salvação. Você realmente é um salvo? Você realmente nasceu de novo? Você foi transformado? Você entendeu o que Cristo fez na cruz? Você pode dizer, alvo mais que a neve? Você pode entender o que Cristo realizou lá na cruz do Calvário? Arrependam-se. Creiam em Cristo e sejam salvos. Amém? Deus abençoe a todos.